Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nesse momento eu desejo compartilhar com você uma palavra da parte de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 10 até o versículo de número 13, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nessa parte da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele dirige uma palavra de gratidão àqueles nossos irmãos que viveram no primeiro século, porque a igreja de Filipos, na Macedônia, ela tornou-se uma parceira do apóstolo Paulo na evangelização. Ela tornou-se uma parceira ministerial do apóstolo Paulo. Ela contribuía financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo. Nesta ocasião aqui em que Paulo fala à igreja de Filipos, na Macedônia, ele estava preso. Certamente a igreja ouviu falar sobre as necessidades que Paulo estava enfrentando e, mais uma vez, ela enviou donativos, ela enviou recursos para que Paulo pudesse ter as suas necessidades supridas. Quando nós estudamos um pouco a história da igreja, nós somos informados que o primeiro século foi um tempo de crise na história da igreja cristã. Havia muita necessidade entre os cristãos por causa da perseguição que levantou-se contra a igreja, contra os apóstolos, contra os líderes da igreja cristã no primeiro século. Portanto, esse texto aqui que Paulo escreve aos Filipenses, tanto de forma, vamos dizer, macro, quanto de forma micro, tem um contexto ali de crise no entorno daquela situação em que Paulo escreveu esta carta, esta epístola. Nesse momento eu desejo meditar com vocês sobre o tema o lado positivo da crise. Geralmente vocês e eu, quando estamos passando por tempos difíceis, quando estamos passando por momentos de crises, nós temos o hábito de voltar os nossos olhos, voltar as nossas emoções unicamente para as questões do sofrimento que vocês e eu passamos em meio à crise. Porém, é preciso que vocês e eu, à luz da Bíblia Sagrada, entendamos que toda crise tem o seu lado positivo. Em primeiro lugar, eu quero, nesse momento, pedir a você que volte seus olhos para o verso 10, mais uma vez, onde Paulo diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. A igreja de Filipos já era uma parceira do apóstolo Paulo, mas naquela ocasião em específico, quando Paulo estava vivendo em meio àquela crise do primeiro século, vivendo uma situação difícil, passando por algumas dificuldades, aquela igreja, diante daquele contexto de dificuldade, levantou donativos e enviou-os à pessoa de Paulo para que ele tivesse as suas necessidades supridas. Em primeiro lugar, isso nos ensina que em tempos de crise, vocês e eu temos a oportunidade de ajudar aos menos favorecidos. Paulo estava na prisão. Embora a igreja dos Filipenses na Macedônia
pudesse estar passando por alguma dificuldade. É certo que as dificuldades e as privações que Paulo poderia estar passando na prisão eram bem maiores ou superiores às dificuldades que aqueles irmãos de Filipos estavam passando em sua comunidade local, tendo em vista que eles estavam soltos, tendo em vista que eles estavam em liberdade e podiam correr atrás daquilo que eles tinham necessidade. Mas no momento daquela crise, dentro daquele contexto em específico, aquela igreja uniu-se a Paulo com o propósito de suprir a sua necessidade. Nós estamos vivendo um momento de crise. Em tempos de crise, nós tendemos a focar os olhos em nosso próprio umbigo. E é necessário que vocês e eu entendamos uma coisa. Não importa qual seja o seu grau de dificuldade nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Se nós olharmos ao nosso redor, nós sempre encontraremos uma pessoa que estará passando por uma situação pior do que a situação que muitas vezes vocês e eu estamos enfrentando. Portanto, no lado positivo da crise, olhando a crise de forma positiva, vocês e eu iremos ver que o tempo da crise é uma oportunidade para nós ajudarmos aos menos favorecidos. Esse texto ainda nos ensina uma segunda lição, e eu quero chamar mais uma vez a sua atenção para o texto sagrado. Versos 11 e 12 nos dizem assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. A segunda lição que esse texto nos ensina é que em tempos de crise vocês e eu aprendemos a ter contentamento. Vejam que Paulo, no verso 11, ele vai dizer que quando ele menciona o cuidado dos filipenses, ele não faz propriamente, quando ele elogia o cuidado dos filipenses, ele não faz propriamente por causa da necessidade. Pelo contrário, ele diz assim: olha, eu aprendi a viver contente. E é justamente no tempo da crise que vocês e eu aprendemos a viver contentes. Aprendemos a viver com aquilo que Deus está nos dando. Aprendemos a viver com aquilo que temos à nossa disposição, ao invés de ficarmos olhando para aquilo que não temos ou lamentando por causa daquilo que nós não temos. Nesse tempo de crise, veja o que você tem aprendido até aqui. Você é uma pessoa que tem reconhecido que Deus tem cuidado de você em meio à crise? Você tem sido uma pessoa que tem se comportado de forma adequada no meio da crise? Não estou querendo dizer aqui que você deva ser uma pessoa acomodada, não, de forma alguma. Eu estou querendo lhe dizer que você e eu precisamos, em meio à crise, ao invés de tentarmos visualizar aquilo que não temos, procurar visualizar aquilo que temos. Ao invés de lamentar por aquilo que não temos, procurar agradecer por aquilo que temos. Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. A nossa falta de contentamento jamais produzirá em nós felicidade. A nossa falta de contentamento sempre nos levará a ser infelizes pelo fato de estar lamentando aquilo que não temos, quando na verdade deveríamos estar agradecidos por aquilo que temos.
Terceiro e último lugar, eu gostaria que você voltasse mais uma vez os seus olhos para a palavra de Deus e lesse comigo o verso 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, ele menciona o cuidado da igreja de Filipos com ele, aquela igreja, diante da necessidade de Paulo, ela se dispôs a ajudá-lo. Paulo menciona o seu contentamento, ele diz que havia aprendido a estar contente em toda e em qualquer situação, e aqui no versículo 13, ele vai nos dizer justamente o porquê que ele havia aprendido a viver contente em toda e em qualquer situação. Então, assim ele diz: tudo posso naquele que nos fortalece. E esse texto nos ensina uma terceira verdade, que é a seguinte: Deus, ele nos habilita, Deus, ele nos prepara para que vocês e eu vivamos em tempos difíceis. O Deus da Bíblia não é um Deus que nos deixa sozinhos no meio da crise. O Deus da Bíblia, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. O Senhor Jesus nos diz em Mateus 28 que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nesse processo, durante a crise, o nosso Deus, ele nos habilita, ele nos fortalece, ele nos prepara para que vocês e eu possamos passar pela crise. Eu quero concluir dizendo o seguinte: estamos vivendo em tempos de grande crise. E como disse inicialmente, geralmente vocês e eu temos o hábito de, no meio da crise, primeiro acharmos que nós somos os únicos que estamos sofrendo, ou de pensar que o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento de outras pessoas, quando na verdade não estamos sofrendo sozinhos, nem tampouco o nosso sofrimento é maior do que o sofrimento das outras pessoas. Então, diante disso, vocês e eu, para tirarmos proveito da crise, para conseguirmos enxergar o lado positivo da crise, é preciso que vocês e eu tiremos os olhos do nosso próprio umbigo, para que assim possamos contemplar o lado positivo da crise e extrair da crise as lições que são necessárias para a nossa vida. Primeiro, por causa da crise, neste momento, pessoas estão tendo tempo para as suas famílias. Se você parar para refletir que nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas têm uma vida extremamente corrida, a maioria das pessoas, dos casais, deixam os seus filhos em creches por uma questão de necessidade de trabalho, mas nesse ponto da crise, muitas pessoas estão conseguindo ter tempo de cuidar dos seus filhos, de estarem próximas dos seus filhos. Muitos maridos estão tendo tempo de estarem próximos da sua esposa e esposa do seu marido, e assim sucessivamente. Nesse tempo de crise, por causa da crise, as famílias, elas também estão se reunindo em culto doméstico, cultuando a Deus em família. Essa é uma bênção. Este é um ensino da palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos, a Bíblia nos ensina a cultuar a Deus em família. Mas muitas pessoas, sequer antes desse período da crise, haviam se reunido em família para um culto doméstico, para louvarem a Deus, para compartilharem a fé. Vejam, em meio à crise, nós temos o ponto positivo de as famílias estarem tirando tempo para si. Nós, no meio da crise, temos um segundo ponto positivo. As pessoas estão tirando tempo para cultuarem a Deus em seus próprios lares, com os seus familiares. Terceiro, por causa da crise, as pessoas estão sendo mais cuidadosas, mais cautelosas, as pessoas estão se precavendo mais em relação à sua saúde, as pessoas estão se precavendo mais em relação às suas finanças.
Quarto, por causa da crise, as pessoas estão aprendendo a poupar. Todos nós sabemos que nós vivemos em uma sociedade de consumo. As pessoas costumam consumir desenfreadamente, mas nesse tempo da crise as pessoas estão aprendendo a poupar, porque elas sabem que se não aprenderem a poupar, chegará um momento em que elas ficarão sem nada. Vejam, este também é um ponto positivo da crise. E ainda, por causa da crise, pessoas estão se reinventando. Muitas pessoas estão se reinventando. Exemplo, eu sou um pregador do Evangelho já há alguns anos, mas não tinha o hábito de, por exemplo, fazer uma filmagem como essa, gravar uma mensagem como essa, com o propósito de alcançar a sua vida, a vida dos meus irmãos, da comunidade em que pastoreio. Por causa da crise, eu tenho que me reinventar, eu tenho que chegar às pessoas com a pregação do Evangelho através dos meios digitais. Se não fosse a crise, certamente eu teria continuado em minha zona de conforto. E quantas outras pessoas mais estão se reinventando na crise? Portanto, este também é um ponto positivo da crise ou do tempo de crise. E ainda, é na crise que Deus nos fortalece. O apóstolo Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Esse fortalecer de Deus mencionado pelo apóstolo Paulo, essa força de Deus mencionada pelo apóstolo Paulo, é uma força que ele a recebeu, é um preparo, é um treinamento que ele recebeu do próprio Deus no tempo da crise. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, homens como Moisés foram levados ao deserto para serem treinados por Deus. Em meio à crise, o nosso Deus, ele nos fortalece. Em meio à crise, Deus, ele forja o seu e o meu caráter. Em meio à crise, Deus, ele faz de você e de mim pessoas perseverantes. Em meio à crise, Deus, ele nos faz amadurecer. Em meio à crise, Deus nos conduz ao amadurecimento. Lembre-se de uma coisa: a crise é um instrumento pedagógico de Deus para nos fazer pessoas melhores. A crise é um instrumento pedagógico de Deus para nos fazer pessoas melhores. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, a sua família, e que nesse tempo de crise você possa enxergar, em meio a este turbilhão de ansiedade, de pânico que estamos vivendo, que você possa enxergar com a graça de Deus aquilo que é positivo da crise que estamos enfrentando. Que Deus continue lhe abençoando. Um grande abraço.